Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé, todos aqueles que assistem o meu canal, a todos que vão assistir, né? Boa tarde ou até mesmo boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Amados irmãos, estava um pouco negligenciando a minha rede social, mas agora já voltei, né? E hoje aqui eu quero falar com vocês um assunto bem interessante. Eu andei observando bem as táticas do adversário, né? Que ele está usando na Terra nos dias atuais. Lembrando que nós estamos, né, na era da rede social, nós estamos na era da informática, na era digital. E o que eu tenho percebido através da guerra de Israel, né? Eu não vou falar da guerra de Israel, vou falar do evangelho de narrativas. O que nós temos percebido através desse evangelho de narrativas? Vamos lá usar exemplo a guerra de Israel. Israel foi atacado, gente. Israel foi atacado. O Hamas não conseguiu o apoio que ele achava que ele ia conseguir dos países árabes. E agora ele está criando narrativas. Eu não posso afirmar que foi ele que bombardeou o hospital, mas eu tenho quase certeza. Então ele está criando narrativas agora que que eles são bonzinhos. Fizeram um vídeo qual eles, naquela rave que mataram muita gente, pegaram uma mulher, estavam curando, fazendo curativo no machucado dela. Gente, eles entraram atirando. Israel tem o direito de se defender, qualquer ser humano tem o direito de se defender. Então, agora, vocês vão ver na mídia fotos de crianças palestinas, fotos de palestinos sendo mortos, como se eles fossem as vítimas. Os palestinos sim são as vítimas, mas o Hamas, que é um partido político eleito pelo povo, ou sei lá como é eleito, que está dentro da Palestina, né, a qual eles não expulsaram até hoje, não são vítimas. Israel já fez um acordo com o Egito histórico, para que as pessoas possam evacuar pela parte fronteiriça do Egito, que é uma parte pequena. Então eu sempre ouvi falar, não, os palestinos eles são a maior prisão viva do mundo, porque Israel fecha eles não têm saída. Eles têm sim, eles têm a fronteira do Egito. E por que o Egito nunca abriu a fronteira para eles? Porque o Egito não quer o Hamas, não quer o problema, não quer as confusões. E agora eles entraram em acordo. E o que o Hamas está fazendo? Eles não querem que os civis saiam, porque eles estão usando os civis como massa de manobra, como escudo para os ataques a Israel, escudo humano. Mas, irmão, o que você vai falar hoje a respeito disso? Como isso se encaixa no evangelho de narrativas? É exatamente isso que algumas pessoas, alguns críticos que saíram de denominações, principalmente da CCB, fazem. Desde sempre. Né? Desde sempre. Eles criam narrativas, o evangelho de narrativas. Vamos lá. Pegam uma parte de uma palavra, recortam uma parte interessante e analisam em cima daquela parte como se e distorce a verdade da palavra toda, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu mesmo caí nessa falácia. Quando eu ouvi o irmão falando, eu não vou citar o nome do irmão, é meu amigo, tá? Que a Bíblia é farelo. O irmão pegou aquela parte, mas ele não pegou o que ele estava falando antes. O que ele estava querendo dizer é que a Bíblia, aos olhos da teologia, é farelo. Perto da grandeza da Bíblia revelada pelo Espírito Santo, a teologia bíblica é farelo. Foi isso que ele quis dizer. Só que pegaram só a parte que interessou, que a Bíblia é farelo. E não foi isso que o irmão usou. Essa tática já é usada por Satanás, irmãos, há muito tempo. Satanás distorceu a palavra de Deus no Éden, né? Dentre outras coisas, distorceu a palavra com Jesus, dizendo, se joga daqui, desse monte, está escrito que os anjos tomarão pela mão. E estava escrito, mas é palavra, texto fora do contexto gera pretexto. E você reparou que eles estão acusando nós do que eles fazem? Que nós tiramos um versículo do contexto para criar um pretexto, e é exatamente o que eles fazem. Outra tática de debate. Acusar o teu inimigo do que você faz, a tática de espelho. Então, meus irmãos, e está levando muita gente para o buraco, muita gente entregando o ministério. Então o irmão não falou que a Bíblia é farelo, ele falou que a teologia bíblica, da forma com que é ensinada, faz com que a Bíblia vire um farelo. E é verdade, irmãos. É verdade. A Bíblia nós temos como base a letra para nós entendermos o contexto do passado.
mas é o Espírito Santo que atualiza as palavras. Ou como nós vamos pegar e viver com costumes de 3, 4, 5 mil anos atrás? Impossível nos dias atuais. Então, meus irmãos, foi isso. Quer ver outra narrativa? O irmão que expulsou lá no Brás. Eu fiquei revoltado com isso. Eu mesmo errei. Revoltado. Ele expulsou o espírito de quem ensina, espírito de estudar a Bíblia. Mas antes, se você pegar a palavra dele que ele falou assim, esses irmãos que pegam a Bíblia com o intuito de querer se aparecer, de querer ser mestre, de querer combater os outros, isso é um espírito. E aí ele expulsou esse espírito. Mas na narrativa, ficou que o irmão expulsou o espírito da Bíblia. Você está entendendo? Isso se chama evangelho de narrativa. Isso se chama cortes. Você vai e fala uma coisa assim, é editação de vídeo. Antigamente, quando eu trabalhei na televisão, eu mesmo já fui em vários canais de televisão, e quando eu estava no canal gravado, eles cortavam só o que era interessante para dar audiência. Então era bom você ir no ao vivo, entendeu? E hoje no YouTube acontece isso. Você faz uma live de 5, 6 horas, 4 horas, e você vai tirando cortes, e você vai tendo material para a semana toda, e principalmente aqueles que é mais interessante, que gera mais visualização, e o canal monetizado ganha mais dinheiro. E tem muito crente caindo nisso, gente. Então isso é evangelho de narrativas. Essa é a tática do adversário na era da informática. Narrativas. Se você quer ver o que o irmão falou, vá na palavra com que ele falou e assista ela toda para você tirar uma conclusão. E não deixe que outras pessoas, elas editem o vídeo e tirem a conclusão por ti. Isso chama preguiça de pensar. Entendeu? Outra coisa que é narrativa, irmãos. Acho que é Isaías que está dizendo que a nossa obra, eu também caí nessa. Que as nossas obras para Deus é trapo de imundícia, está escrito. Mas depois que nós já somos justificados por Cristo, as obras de Cristo se manifestam em nós. Então como que as nossas obras, que é as de Cristo em nós, podem ser trapo de imundícia? Se as obras são de Cristo em nós. Tá vendo? Outra narrativa que cai. Isso aí é Velho Testamento, é profeta Isaías. E era, naquele tempo, antes de Cristo, as nossas obras para Deus eram trapo de imundícia. Mas agora as obras de Deus, as obras de Cristo são manifestadas em nós. Como essas obras podem ser trapo de imundícia? Como nós podemos ser pecador, irmão? Paulo fala que todo homem é pecador. Sim, todo homem é pecador, mas ele estava anunciando o evangelho. Depois que Cristo habita em você, você é um pecador? Não. Por quê? Porque ele te justifica diariamente. Ele falou, eu sou intercessor. Ainda que seus pecados estejam negros, eu vou fazer branco como a neve. Então como nós podemos ser pecador? Se ele nos justifica diariamente. Temos fraquezas e faltas, não mais pecados, porque Cristo tomou os nossos pecados. Ele toma os nossos pecados diariamente. Se você não crê nisso, você não crê no evangelho. Você está entendendo, irmão, como que é evangelho de narrativa? Não, todos vocês são pecadores. Se você é pecador, o problema é teu. Eu sou um pecador justificado. Antes, agora, tenho faltas e fraquezas. Tá entendendo o que é evangelho de narrativa? Então, se nenhum pecador vai viver no céu, e Cristo nos prometeu que se nós formos firmes e fiéis a Ele, nós herdaríamos a coroa de vida eterna, então como podemos ser pecador? Se no céu não vai haver pecador. Evangelho de narrativa. E você escuta isso, você vai escutando isso, você vai escutando isso, e muito isso é culpa tua, que fica entrando em canal de crítico destrutivo, que não tem nada para acrescentar, só para ver o que ele está falando. E aquilo vai entrando na tua cabeça. Uma mentira repetida várias vezes vira verdade, como alguns psicólogos como Freud falaram. Então, irmão, toma cuidado com o evangelho de narrativa. É o que está acontecendo agora. E aqui nós vamos quebrar esse evangelho dia a dia. Tá? Outra coisa que alguns críticos falam, evangélico cristocêntrico. Ah, que Cristo tem que ser o centro. Concordo. Concordo que o centro de um culto tem que ser o aprendizado de Cristo. Porque é Ele que vai nos levar ao céu. Jesus mesmo disse, né? Esquadrinhar as escrituras, ela testifica de mim. Então eu concordo, tem que ser cristocêntrico. Mas esses mesmos que falam que o evangelho é cristocêntrico, vão em igreja reformada calvinista que batiza criança. Gostaria que alguém achasse na Bíblia um versículo que Cristo mandou batizar criança. Sendo que ele disse que as crianças delas pertenciam ao reino dos céus. Deixar vir as minhas crianças, delas são o reino dos céus. Aquele que não se fizer com uma criança não herdará o reino dos céus. Aonde? Se o evangelho é crer e ser batizado, uma criança pode crer? Ela tem um entendimento no córtex frontal para crer? Aonde que está a cristocentridade disso?
se não foi Cristo que ordenou? Onde que está a cristocentridade no rebatismo, se o batismo é na fé em Cristo? Ainda que a pessoa não entenda e não tenha um contexto direito, mas crer por fé é aquela fé que Abraão creu. Ele creu sem saber para onde ia, mas ele creu. E o Senhor foi trabalhando na vida dele. Existem... Claro que eu prefiro que a pessoa seja bem evangelizada antes de batizar. Ou discipulada, como eles falam. Mas existem casos e casos. Nós não podemos querer colocar tudo na mesma bacia, porque não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha por diferentes caminhos, diferentes formas. Ele disse. E que ele usa dos loucos para confundir os sábios. E que nós não podemos entender a mente de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Aí o cristocêntrico deles é onde que está a cristocentridade do dízimo, que não existe no Novo Testamento. Onde que está a cristocentridade de batizar crianças? Onde está a cristocentridade de rebatismo? Isso aí a congregação errou muito. E erra ainda. Se o batismo é em Cristo e não é denominacional. Você pode mudar de denominação sem batizar? A sua fé é em Cristo. Denominação é só uma escola que você vai aprender de Cristo. Então, é outro evangelho de narrativa. Tem vários, irmãos. Eu vou fazendo vídeos e vou contando para vocês. Vão acabar com a narrativa desse monte de gente que está enriquecendo através de críticas, né? Ganhando dinheiro. Eu não sou nada contra ganhar dinheiro no YouTube. Acho que sim, quem produz conteúdo deve ganhar, produz conteúdo. Mas produzir conteúdo com ódio, produzir conteúdo com mentiras. Eu sou contra a mentira e o ódio. Vamos lá. Tem outros críticos que tudo é culpa da CCB. O irmão se matou é culpa da CCB, deu a guerra em Israel é culpa da CCB. Tudo é culpa da CCB. E se você for analisar, irmãos, a CCB está no mundo. Tudo que acontece na CCB acontece no mundo, é um reflexo. Ela está no mundo. Cristo mesmo falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, claro que vai acontecer, irmãos. Depende da cabeça que está lá, se o irmão não é forte, não tem uma cabeça boa, né? Não tem um suporte, não tem uma família. Se ele for desequilibrado, ele não vai resistir a um cargo de liderança. Então, não é porque suicidou é culpa da CCB. Muita gente frustrada, eu conheço gente que a piedade ajudou a vida inteira. Quando a piedade deixou de ajudar, a pessoa saiu falando. Saiu falando da igreja, que a igreja era ruim, mas porque ela colocou as frustrações dela na igreja e não se correspondeu às suas frustrações, ela saiu falando da igreja. Não estou falando que a igreja não tem defeito, tem muito. Mas eu estou falando disso aí, tudo é culpa da CCB. Eu saí da CCB porque eu recebi uma promessa. Irmãos, o homem promete coisa para nós todo dia no trabalho. Se você trabalhar bem, você vai ser... você vai subir de carga. Aí vem um outro mais competente que você, passa na sua frente e você fica frustrado. Aí você começa a falar mal para todo mundo do trabalho. E mesmo assim, nós colocamos as nossas frustrações nas nossas denominações, no nosso trabalho, na nossa casa. E esse foi o pecado de Adão. Ele não admitiu o seu erro. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele cometeu um pecado muito, muito forte. Mas quando ele foi repreendido, ele confessou, ele não colocou culpa em ninguém. Evangelho de narrativa. Outra coisa que eu ouço falar, quando você for renunciar, faz uma carta e vai nos microfones testemunhar. Não faça isso. Você não precisa fazer isso. Quem tem que saber o que aconteceu é você e Deus. Porque quando você vai lá fazer uma carta, você cooperador que está fazendo isso, você não está falando com o teu ancião, você está desrespeitando uma hierarquia. Você tem que falar primeiro com o teu superior. Você vai lá fazer uma carta pública, aí você vai fazer o quê? Propaganda para eles. Olha, eu estou saindo porque eu conheci o verdadeiro evangelho. Aí todo mundo vai ficar curioso na igreja. É isso que eles querem que vocês façam. Propagandeie essa falsidade, essa doutrina satânica para eles. E é o que está acontecendo, e vocês estão caindo como pato. Né? Outra coisa, agora virou moda atacar os Estados Unidos. Por quê, irmãos? Eu tenho observado alguns canais e as pessoas que dão dinheiro, que dão... Além do cara ganhar com o vídeo do YouTube, com as propagandas, o cara ainda pede, alguns ainda pedem Pix. Também não acho errado, cada um pede, dá quem quer. Só que aí, alguns recebem ainda o Superchat, que é aquele que você paga para sua mensagem ser lida. Então tem alguns que estão recebendo 30, 40, 50 dólares. São pessoas, todas que eu conheço, as que estão dando dinheiro para esses caras aí. Não sabe nem da procedência desses caras, da onde que veio. Mas estão dando dinheiro lá. Então os caras começaram a enxergar, opa, Estados Unidos é bom, é em dólar, né? 50 dólares é 250 reais. Uma doação. Um vídeo. Entendeu? Então começaram a virar a metralhadora para os Estados Unidos, porque aqui
Cada seguidor que sair, eu vi ele dar um superchat de $5, são R$25. Vezes 100? Quanto que é R$25 vezes 100? R$2.500 no vídeo. Quem que não quer ficar em casa fazendo vídeo para ganhar R$2.500 cada vez que faz um vídeo? Só precisa fazer um por semana. Já falei, não sou contra ninguém ganhar dinheiro. Não sou contra pastor receber, se ele for um bom pastor e ele doa a sua vida para a igreja. Já falei que eu não sou contra. A Bíblia também não é contra. Mas ganhar dinheiro para falar mal, para inventar, para editar vídeo. Você pode ficar rico, meu irmão. Olha para você aqui. Você pode ficar rico. Você pode ficar rico. Mas no céu você não entra. Aproveita. Faça o seu pé de meia na terra, se bem que eu acho que você nem acredita no céu. E outra coisa, eu ando vendo alguns cultos aí online, hoje vendo algumas manifestações de outras igrejas, os caras são totalmente emotivos, eles começam a falar e usam da emoção para atrair o público. Exatamente o que eles acusam os CCBanos. Outra vez vem a tática, acuse seu adversário daquilo que você faz. Isso é uma estratégia. Então, meus queridos irmãos, observem, não vão pelo aquilo que eu estou falando, mas observem aqueles que vocês estão seguindo. E vocês que estão indo no canal desses críticos destrutivos, para de seguir, para de ir lá. Eu sei que você tem curiosidade para saber o mal que ele vai falar, mas não vá. Não vá, porque você está financiando isso. Você está financiando. E se você ficar ouvindo aquilo, de novo, uma mentira repetida várias vezes, ela vira verdade aqui dentro. Nós somos, gente, reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. A nossa forma de pensar, ela reflete nas 5 pessoas mais próximas que nós temos, influencia. É a psicologia que diz, já foi estudado. Entendeu? Por isso que nós temos que ser um seguidor de Cristo, estar sempre com Cristo, para nós termos a mente de Cristo. E não ficar criando esse evangelho de narrativa. Mas receber uma igreja correta 100%? Não tem nenhum, irmão. Tem um monte de defeito. E eu vou falar em outros vídeos as coisas que devem mudar. Como introduzir mesmo, não um estudo bíblico, mas dar um conhecimento básico bíblico para a Irmandade. Entendeu? Isso tem que acontecer. Até para que eles não caiam nesse evangelho de narrativas aí que está vindo na Terra. Agora a tática do adversário é o evangelho de narrativa. Nós estamos vendo na guerra de Israel, gente. O Hamas se fazendo de vítima. Foi ele que atacou Israel, gente. Então, meus irmãos, eu senti de fazer esse vídeo para vocês. Eu ando percebendo isso há muito tempo. Antes de eu fazer um vídeo, eu observo bem. Eu observo, eu pego as palavras, eu meço. Eu não faço as coisas assim de impulso. Entendeu? E eu não tô fazendo vídeo para atacar ninguém. Tô fazendo vídeo para abrir os olhos de vocês. Entendeu? Preste atenção onde que você tá, que conteúdo que você tá ouvindo. Eu já percebi que quando a gente faz um conteúdo bom, explicando... Eu fiz um conteúdo no meu canal com o irmão William Guimarães, falando de problema psicológico nas igrejas. Quase ninguém assistiu. Agora, se eu faço citando o nome de uma denominação para criar encrenca com a outra, todo mundo assiste, irmãos. Filtra o que você está assistindo na internet, porque a sua mente é formada por isso. Se você assiste sempre o mesmo youtuber, sabe como é que chama essa profissão? Influenciador. Você está sendo influenciado. E você tem que ser influenciado por um Espírito, o Espírito Santo de Deus. É bíblico isso. É ele que tem que te influenciar. O Espírito Santo de Deus. Então preste atenção onde que você está pegando informação e repassando essa informação ainda. E indicando esses fomentadores. Fomentadores é a palavra certa. Fomentadores. Porque, irmão, tem que tomar cuidado com o que fala. Porque nós vamos dar conta de cada palavra que sair da nossa boca. Presta atenção no que você anda falando, no que você anda ouvindo. Tá bom? Começa a seguir canais de críticas construtivas. Não existe que crítica destrutiva, irmão. Outro dia eu liguei para um crítico aí. Eu sou crítico destrutivo. Eu falei, não existe crítico destrutivo. Existe perseguidor. Crítico, ele é construtivo. Nós criticamos porque nós queremos que aquilo melhore. E isso é bom. Nós devemos ter. As companhias, irmãos, as firmas, estão pagando para você fazer um relatório deles, para falar o que está precisando melhorar. E nós temos que agradecer quando a pessoa faz uma crítica construtiva, com o intuito de melhorar. Crítico destrutivo, irmão, é o espírito de Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. Afasta-te dele, para que ele não venha dominar e entrar dentro da tua casa, tá bom? Era para ser um vídeo de 10 minutos, acabou saindo de 20. Espero que vocês reflitam com cuidado, com carinho aquilo que está sendo falado. E a todos vocês que ouviram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja dentro do meu, do teu,
dos nossos corações. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.